Pessoal, boa tarde. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Na aula passada, nós vimos algumas características da notícia, né? Nós vimos alguns textos que falam sobre essa corrente do bem nessa época de pandemia, e vocês desenvolveram, né, as atividades referentes a essa notícia e também uma atividade extra que consistia na produção de alguns textos, tá? Na semana de hoje, nós vamos conhecer um gênero narrativo. O que é esse gênero narrativo? Gênero narrativo é aquele que narra, que conta uma história. E aí, temos esse texto aqui, A Velha Contrabandista, né? Que vocês vão ler com calma. É um texto bem curto, bem leve, bem fácil de vocês entenderem, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida é só me perguntar. E temos as seguintes questões. O que são elementos narrativos? O que é? Ao falarmos em narração, logo nos remete à ideia de contar, o ato de contar histórias, né? Sejam elas verídicas ou fictícias. O que são histórias verídicas? São histórias verdadeiras, que aconteceram realmente. Ou histórias fictícias, que são aquelas que nós criamos, que os autores criam, né? Então, o que é narração? É o ato de contar uma história, né? A fábula é uma narração. Todo texto que conta uma história, ele é narrativo porque ele narra, né? Contar, narrar são sinônimos, né? E para que a história seja dotada de sentido, ela precisa ter alguns critérios, né? Que se refere aos elementos que compõem. Dentre elas, o que a gente pode destacar? Dentro da narração, nós temos o quê? Os personagens. O que são os personagens? São seres que vivem dentro da história, que participam da história contada, né? Se eu for contar uma história do meu pai e da minha mãe, o personagem que faz parte da minha história é o meu pai e minha mãe, né? Então, os personagens são seres que vivem dentro da história, que participam da história. Temos também o enredo. O que é o enredo? O enredo é a história contada na ordem que foi acontecendo os fatos. Então, o enredo nada mais nada menos que a história contada. Quando eu pedir para vocês qual que é o enredo desse livro, dessa história, vocês vão me dizer o quê? Qual que é a temática, o que ele está contando, qual que é a história que foi contada na narração, né? Então, pela ordem que foi acontecendo os fatos. Este é o enredo. Temos também o tempo. O que é o tempo? Tempo é o elemento de marcação, né? Por exemplo, se numa narração ele acontece em um dia, o meu tempo vai ser em apenas um dia. Só que se eu contar uma história que aconteceu em 2020, por exemplo, do coronavírus, né? Eu vou contar o tempo que vai suceder é o tempo de um ano. Pode ser dias, pode ser horas, né? Então eu tenho dois tipos de tempo aqui. Sendo ele cronológico, que é o que o relógio conta, né? Como os meses, os anos, as estações, os dias, os minutos, né? O que conta o tempo. Ou o meu tempo pode ser psicológico. O que é um tempo psicológico? É aquele ligado às lembranças, aos sentimentos vividos pelos personagens, né? E estão intrinsecamente relacionados com a característica pessoal de cada um. Ou seja, ele está dentro de cada pessoa, de cada personagem, ou autor, ou narrador que está narrando a história. Por exemplo, se eu for contar da minha infância, né? Vou narrar como foi a minha infância. Qual que vai ser o tempo? O meu tempo vai ser um tempo psicológico. Por quê? Porque ele vai estar ligado ao quê? Às lembranças. Ele não vai estar ligado a dias, a hora, a meses, mas vai ter o quê? Lembrado as minhas lembranças. Então, quando o autor, o narrador, ele narra uma história em que o tempo se passa no passado ou a lembrança de alguém, ele é um tempo psicológico, certo? Temos também o espaço. O que é o espaço? É onde se passa a história, é o local. Existe também o espaço físico, que é aquele que caracteriza o enredo, e o psicológico, que retrata a vivência dos personagens. Então, como no tempo eu tenho dois tipos de tempo, no espaço também. No meu espaço, existe dois. O espaço em que eu coloco meu pé, né, que é onde se passa a história, e tem um espaço psicológico também. Se eu estou contando sobre a minha infância, né, o tempo ele é psicológico. E o espaço? Eu morei em vários lugares, então o espaço também é psicológico. Por quê? Porque ele remete a lembranças. E temos também o narrador, né? O narrador é aquele que narra a história, que conta. O narrador ele também é chamado de quê? De foco narrativo.
Por quê? Porque ele representa a voz do texto, a voz de quem conta. Então, nós temos 3 tipos de narrador, né? Como vocês já viram nos anos anteriores. O que é um narrador personagem? O narrador personagem, ele participa da história como um personagem. Ele também é um personagem, né? Só que é um personagem que vai o quê? Que vai contar. Temos o narrador observador, pelo próprio nome já indica, ele conhece a história, por quê? Porque ele observa do lado de fora, ele não participa da narração, ele não participa da história, ele está apenas observando. Temos também o terceiro e último, narrador onisciente. É aquele que conhece toda a história, né? Diferente do observador, que conta os fatos porque ele está vendo, o narrador onisciente ele sabe de tudo, até do pensamento das personagens. Se eu estou apenas olhando, eu não vou saber o que as personagens pensam, né? O onisciente sabe de tudo. As ideias, os sentimentos, tudo, né? Importante é frisar também, pessoal, que a voz do texto, a voz do narrador, não é a mesma do autor do texto. Porque o autor ele pode colocar outra pessoa para ser a voz, para narrar, né? Por exemplo, se eu estou colocando para narrar um personagem, não é o autor. O autor é somente quem escreve, tá? Com base nisso, vocês vão responder as seguintes questões sobre a velha contrabandista, que é esse texto aqui, tá? A velha contrabandista que está lá no início da terceira semana. Então, vocês vão fazer atividade somente referente à terceira semana, tá? Vamos lá. Questões. Quando você acha que o conto foi escrito? Então nós vamos trabalhar aqui com o tempo. Quando será que esse texto foi escrito, né? Ele está falando de lambreta. Em que época do mundo que essa lambreta existiu? Vocês identificam lambreta hoje? Lambreta hoje é muito difícil ver uma, né? Então, vocês vão tentar identificar qual foi o tempo, quando que esse texto foi escrito, tá? E aí vocês vão caçar no texto elementos, frases ou qualquer palavra que possa o quê? Comprovar que esse texto foi escrito em qual época, tá? Então vocês vão retirar do texto comprovação de que esse texto foi escrito quando que ele foi escrito. Então vocês vão retirar do texto, tá? Tudo que vai explicar a sua resposta, tudo do texto. B. O final do texto é surpreendente? Ele é um final que vocês esperavam? Se sim, vocês vão explicar. E se não, vai explicar também, tá? E a C. Explique como acontece o humor na velha contrabandista. Por que esse texto é considerado um texto de humor? Qual é o humor presente no texto? Vocês vão identificar e colocar na letra C, tá? D. O conto seria considerado engraçado hoje em dia, na nossa época? Ou seria considerado incorreto chamar um idoso de velhinha? Porque lá no texto, o rapaz chama a senhora de velhinha, né? E vocês acham que hoje em dia seria correto chamar um idoso de velhinha? Como está esta relação de humor de época se dá no gênero conto de humor? Como essa relação humor, né? Como que é um texto de humor, ele é um humor de época, então ele já está dando a resposta lá de cima. Como que se dá o humor nesse gênero? Vocês vão explicar qual foi o humor que vocês encontraram, tá? F. Identifiquem no conto elementos da narrativa. Então, vocês vão retirar esses elementos aqui, ó. Tempo, espaço, personagem, tipo de narrador. Então, tá tudo aqui, né? O que é o meu personagem? São seres que participam da história. O que é o meu enredo? É a história contada. Qual que é o tempo? O tempo é o tempo que levou para contar a história, né? O espaço é onde se passa, é o local. E o narrador é quem conta a história. Então, vocês vão olhar aqui nesse quadrinho, tá? Elementos do gênero narrativo, para responder a F. Então, vocês vão identificar no texto da velha contrabandista. Qual que é o tempo, qual que é o espaço, qual que é o personagem, qual que é o tipo de narrador também. E o E. Destaque no conto, em cores diferentes, as diferentes vozes do texto, do fiscal, da velhinha e do narrador. Quem for fazer no caderno, você vai retirar alguns exemplos de quê? De falas, das diferentes vozes do texto.
O que vocês vão fazer? Vai retirar para mim 2 ou 3 falas do fiscal, 2 ou 3 falas diferentes da velhinha e do narrador. Por quê? Aqui eu tenho várias falas, né, no meu texto. Então, vocês vão retirar para mim falas do narrador, falas da velhinha e do fiscal, tá? Para vocês diferenciarem qual é qual. Mais um texto para vocês lerem. Pessoal, depois da explicação, vocês vão ler com calma, né? Lê uma, lê duas, lê 3 vezes os textos para vocês responderem as questões, tá? Texto 2 para leitura e interpretação. Temos aqui o Conto da Mentira, um texto também bem curto, bem divertido, bem fácil de vocês entenderem, tá? Vocês vão ler, dar uma lida aí. E aí vocês vão para as questões. Aqui são questões de marcar X, como vocês falam, né? Essas questões, a 6, a 7, a 8, vocês vão fazer o quê? Vão copiar a alternativa que vocês acharem correta, né? Então, de acordo com o Conto da Mentira, a linha 7 e 8, eu não sei se essa linha vai estar de acordo, né? Na hora que a gente passa para a folha, ela muda. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse trecho aqui. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você encontrará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe fica pensativo, mas no dia seguinte... A frase sublinhada indica que Felipe fazia o quê? Aí vocês vão reler de novo o trecho, ler de novo o texto, tá? E vão copiar, por exemplo, que foi a A. O que vocês vão fazer? Copiar a A toda, tá? Somente a alternativa correta. A 7 também é de escolher qual dessas alternativas correta. Texto 1. Felipe é apresentado em 2 fases da vida. Na infância, que ele mentia sempre, e na fase adulta, porque ele tornou-se escritor. Então, ele já dá um spoiler do que acontece lá no texto, né? Nessas 2 fases da vida de Felipe, nós podemos concluir que há o quê? O que é em comum entre a fase dele de criança e a fase dele adulto? O que é em comum? Qual que os dois têm em comum? Vocês também vão marcar a alternativa correta, tá? Felipe gostava de contar mentiras, a 8. Tanto o pai quanto a mãe não estavam satisfeitos com esse hábito e tentaram convencê-lo de que era um hábito ruim ficar contando mentiras. Felipe parece ter dado maior atenção ao argumento do pai. Isso se deve... isso se deve, tá? Isso se deve o quê? A mãe que fala de forma meiga, enfim, vocês vão marcar a alternativa que vocês acharem correta, tá? A 9. Em quais trechos do texto 1, que é lá da velha contrabandista, e do texto 2, é o narrador quem conta a história? Qual dos dois que é o narrador que conta a história? Vocês vão me falar. E como que eu sei quem é o narrador que conta a história? Vocês vão retirar para mim qual parte que está sendo a fala do narrador, né? Como sabemos de quem estão falando? Como que eu diferencio se é o narrador ou se é o personagem que está falando? Vocês vão explicar para mim, tá? Então, em quais trechos do texto 1 e do texto 2 que é o narrador quem conta a história e não é o personagem? Qual é o pedacinho lá? Que vocês vão copiar essa parte aí, tá? E vamos explicar como é que vocês sabem que é a fala do narrador e não fala de personagem, certo? Vocês vão circular, né, quem for fazer na própria folha, ou vou copiar a pontuação utilizada para anunciar e introduzir a fala de cada personagem. Então, qual que é a pontuação que eu utilizo para o quê? Para introduzir a fala de cada personagem do narrador. Vocês vão retirar para mim, né? Então, é o quê? Uma pontuação. E aí, vocês vão identificar no texto essa pontuação e colocar para mim qual é essa pontuação, tá? Essa é a atividade da semana, pessoal. Não deixem de fazer, é importante para vocês terem a presença, tá? E qualquer dúvida é só chamar. Boas atividades!